Seja muito bem-vindo à imersão Grammar Week Advanced. Grammar Week é a semana da gramática e nessa semana de imersão nós vamos aprender conteúdos de nível avançado em inglês. Gramática tem sua importância, por isso que eu faço essas semanas de imersão. Por isso que eu estou fazendo essas semanas de imersão ao longo desse ano, porque eu acredito sim que para você ter um bom inglês, gramática é responsável por isso também. Em abril e julho desse ano 2021, eu fiz a Grammar Week Elementary e a Grammar Week Intermediate, respectivamente. Nós tivemos também 5 aulas com assuntos de nível básico e intermediário. E se você assistiu essas aulas, se você teve a oportunidade de estar participando dessas imersões, parabéns, muito bem, porque a gente estava crescendo os conteúdos. E nessa semana a gente vai ver conteúdos de nível avançado que o fato de você ter visto os outros conteúdos, de você já ter uma boa bagagem de inglês, vai te ajudar sim. Mas você que não conseguiu acompanhar as outras Grammar Weeks, não fica triste, mesmo se você não tem um inglês tão bom assim, assiste essas aulas, porque é sempre bom a gente aprender mais de inglês. E se tem conteúdo aqui gratuito que pode e vai te ajudar, aproveita, assiste, baixe o material das aulas, interage com as aulas, se tiver alguma dúvida, joga nos comentários, mas não deixa de participar, não deixa de receber os conteúdos só porque você julga não ter um inglês tão bom assim, ou não ser do nível avançado. Inglês é sempre pra gente aprender, então vamos aprender com essas aulas. Na aula de hoje, nós vamos aprender esses assuntos aqui. Past Perfect, adjetivos e advérbios para especulação e elipse. Desses conteúdos, o meu favorito, que eu devo dizer, é o elipse, né, de hoje. Mas todos eles são importantes, nós vamos aprender muito. Então, bora logo para nossa aula. Então, como eu já citei, o que nós vamos ver na aula é isso aqui. Vamos começar com past ou past perfect. O que é o past perfect? Past perfect é a one action in the past that happened before another action in the past. Eu comecei, mudei o sotaque aqui geral agora, né? Mas eu quero que você entenda o seguinte. Sim, as explicações de gramática estão em inglês, tá? De toda essa imersão aqui de avançado. O que é o past perfect? Nós temos o passado simples, que é o passado normal com o ED. Eu comi, eu bebi, eu nadei. I ate, I drank, I slept, I watched, I blá blá blá. E aí, uma ação que vem antes do passado é o passado perfeito. Nós temos o present perfect, lembra? Nós estudamos, se eu não me engano, foi na Grammar Week Intermediate que nós vimos o present perfect. Então, o present perfect é o presente perfeito, que vem antes do presente simples. É a mesma coisa aqui com o past perfect. A gente tem o passado simples, eu comi, mas pode ser que uma ação aconteceu antes dessa ação de ter comido. Então, como é que a gente fala? Eu comi, mas antes eu tinha assistido TV. Antes eu comi, mas antes eu tinha assistido, por exemplo. Então, esse tinha assistido é o nosso past perfect. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver exemplos. Então, tá. O past perfect é formado por had ou had not, mais um verbo no participle tense, que é o particípio. Nós já vimos como é que forma o particípio de um verbo, mas vou dizer aqui novamente, pode ser que você não tenha visto a edição passada e não saiba. O particípio é aquele que no português termina em ado, edo, ido. Então, por exemplo, nadado, bebido, comido. Isso é um particípio. Em inglês, o particípio é formado pelo ed para os verbos regulares. Então, por exemplo, verbos como watch fica watched, 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 por aí, certo? O somzinho do ED que eu ainda estou treinando. É algo bem avançado. Então, os particípios em inglês, os particípios dos verbos em inglês são formados pelo ed nos verbos regulares.
E nos verbos irregulares, Ingrid? Os verbos irregulares, eles têm uma nova forma. Por exemplo, o verbo drink. Drink é no presente ou no infinitivo. No passado, drank. E no particípio, drunk. Então, o particípio, ele nos traz uma nova forma do verbo, certo? Então, bora ver aqui os exemplos. I couldn't pay the meal because I had forgotten my wallet at home. O que isso aqui está dizendo? I couldn't pay the meal because I had forgotten my wallet at home. Eu não consegui pagar a conta. Eu não pude pagar a conta, a refeição, quer dizer, sorry. Eu não pude pagar a refeição porque eu tinha esquecido minha carteira em casa. Então, percebe que aqui nós temos couldn't pay, que já está no passado. Nós temos uma ideia no passado, eu não pude pagar. Então, ele já foi em algum lugar e ele não conseguiu pagar. Por que ele não conseguiu pagar? Porque ele tinha esquecido a carteira dele em casa. No português, nós não seguimos esses tempos verbais à risca, o que faz com que em inglês seja um pouco difícil. Mas quando a gente tem um contato com esses tempos verbais, fica bem mais fácil. Quando eu falo sobre o past perfect, eu gosto de citar o exemplo comigo mesmo. Eu tinha muita dificuldade para entender e usar esse tempo verbal. Quando foi que isso mudou? Quando eu comecei a ter contato com... Eu comecei a ler a Bíblia em inglês e nos evangelhos, eles... É usado muito esse tempo verbal. Então, tem muito o past perfect. E acabou que eu vi tanto, que aquilo ali foi ficando fácil para mim compreender. Então, o contato com o inglês é sempre primordial. Vamos ver outro exemplo? Antes de ver outro exemplo, eu quero que você leia aqui comigo. So, read with me, please. I couldn't pay the meal because I had forgotten my wallet at home. Vamos ler a frase toda agora. I couldn't pay the meal because I had forgotten my wallet at home. Ok, vamos para o nosso segundo exemplo. When I left the church, the pastor hadn't turned off the lights. When I left the church. Aqui nós temos o nosso primeiro verbo que está no passado. Perceba que muitas das vezes, quando nós usamos o past perfect, na mesma frase, nós temos o passado simples, sendo que em orações diferentes. Então, quando eu saí da igreja, o pastor não tinha desligado as luzes. Percebe? Eu primeiro saí, mas antes dessa ação de sair, algo tinha acontecido. O que foi que tinha acontecido? O pastor não tinha desligado as luzes. Então, o past perfect. Minha cachorrinha. O past perfect é isso, é uma ação no passado antes de outra ação no passado, certo? Então, fala aqui comigo. When we left the church, the pastor hadn't turned it off, sorry, de novo. The pastor hadn't turned it off the lights. Ok. E agora, próximo exemplo. Mark wishes he had a birthday party when he was a child. Mark wishes he had a birthday party when he was a child. O que está dizendo essa frase? Mark, ou então Marcos, deseja que ele deseja que ele tivesse tido uma festa de aniversário quando ele era uma criança. Então, é um desejo dele de ter tido uma festa de aniversário enquanto criança, mas ele não teve, sabe? Então, nós também podemos usar o present, o past perfect nesse sentido, tá? E aqui, olha só que interessante. Nós temos o mesmo verbo, Ingrid. Aqui nós temos o verbo have, had, que é a nossa estrutura, né?
que é o como auxiliar, e aqui nós temos o had, que é o verbo have, como o main verb, o verbo principal da nossa frase. Aqui nós temos uma frase afirmativa e aqui nós temos uma frase negativa. Aqui, hadn't, ou então nós podemos falar had not, certo? Deixa eu mudar a cor disso aqui. Ok. E como é que eu faço uma pergunta, Ingrid, com esse assunto? Simples assim. Had the movie started when I got home yesterday? Had the movie started when I got home yesterday? Uma pergunta, então, tom de pergunta. A gente não lê a frase de cima, né? A gente vai ler, deixa eu só acabar essa aqui. Então, o filme tinha começado quando eu cheguei em casa. Tá vendo? A gente sempre tem o passado simples junto do past perfect, do passado perfeito. E lembra, nós temos... O que é o past perfect? Nós temos o passado simples e antes do passado, nós temos o passado perfeito, porque o passado perfeito é uma ação no passado antes de outra ação no passado. So, had the movie started when I got home yesterday? O filme tinha começado quando eu cheguei em casa ontem, certo? Então, vamos ler comigo. Had the movie started when I got home yesterday? Agora a frase toda comigo. Had the movie started when I got home yesterday? Ok? E a de cima que faltou a gente ler. Mark wishes he had a birthday party when he was a child. Vamos ler passo a passo. Mark wishes he had a birthday party when he was a child. Agora a frase toda. Mark wishes he had a birthday party when he was a child. Ok. Então, talvez você que esteja assistindo a Grammar Week Advanced e não assistiu as outras, talvez você pense, nossa, que assunto solto. Mas o fato, a gente tá vendo esse assunto porque os assuntos das Grammar Weeks anteriores nos ajudam a estar vendo esse assunto aqui, certo? Então, mas não fique triste se você não acompanhou as outras Grammar Weeks, tá? Aqui eu sempre coloco uma ala com linhas para tu colocar os exemplos, certo? Então, tu podes botar exemplos aqui e deves, tá? Você pode e deve botar exemplos, ok? Não estranhe, eu sou uma nordestina que usa o tu, tá? Vez ou outra eu uso o tu aí e gosto de concordar certinho, porque o brasileiro usa o tu, que é a segunda pessoa, com a conjugação da terceira pessoa, né? Tu pode, mas é tu podes. Mas não estranhe, tá? É só porque eu peguei o costume da professora de espanhol do curso online que eu faço. Ela fala tu, e aí eu acabei pegando tu. Ok? Então, não estranhe. Bora lá. Tudo ok até lá? Se tem alguma dúvida até aquela parte, coloca lá nos comentários que eu vou estar ajudando, certo? Agora nós vamos ver os adjectives and adverbs for speculation. Fala comigo. Adjectives and adverbs for speculation. Um pouquinho de sotaque britânico aí. Primeiro vamos começar com os adjetivos. Eu fiquei na dúvida se falava em inglês ou em português. Adjetivos e advérbios para especulação. O que é isso aqui, Ingrid? Bora ver os exemplos que você vai entender. Algo bem interessante no inglês, tá? Bora aqui. I'm sure to arrive at my mom's house in 20 minutes. O que é que eu estou dizendo aqui? I'm sure to arrive at my mom's house in 20 minutes. Eu tenho certeza de chegar na casa da minha mãe em 20 minutos. Então,
Eu tenho essa certeza que eu consigo chegar na casa da minha mãe em 20 minutos. Mas, de qualquer forma, é uma especulação. Eu estou imaginando que isso pode acontecer, porque vai que acontece um acidente, eu tenho um trânsito no meio do caminho que eu não imaginava, certo? Então, especulações é o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza que isso pode acontecer, mas vai que não acontece. Eu estou especulando, estou adivinhando, digamos assim, certo? Então, I'm sure to arrive at my mom's house in 20 minutes. Bora ler comigo? Passo a passo. I'm sure to arrive at my mom's house in 20 minutes. Você pode falar 20, 20, vai depender do sotaque que você está adotando. Vamos ler a frase inteira agora? I'm sure to arrive at my mom's house in 20 minutes. Ok. A segunda, uma outra forma de falar, uma outra forma de falar be sure to is be bound to. São a mesma coisa, certo? Eles significam a mesma coisa. É quando we think something is certain to be true or to happen. Quando nós pensamos que uma coisa é certeira de ser verdade ou de acontecer, né? Como na frase aqui de cima eu falei, eu tenho essa certeza de que eu vou chegar na casa da minha mãe em 20 minutos, né? E uma outra forma bem mais diferente, bem mais avançada, bem mais bonita, fora do comum, é o bound to. Be bound to, certo? Nós sempre usamos o verbo to be. Olha aí, muitos tiram resenha dele, né? Mas ele está aqui no nível avançado. O verbo to be mais sure to ou bound to. Não é bond, tá? O O-U em inglês, ele tem o som de A-U, tá certo? Então, bora ler comigo? She's bound to talk. She's bound to talk to her boss about the salary. To her boss about the salary. Tá vendo aqui, ó? About. No sotaque canadense, eles falam about, certo? About the salary. Mas o sotaque americano, até mesmo o sotaque americano e britânico são os que são mais referências, por assim dizer, globalmente falando. Então, about, certo? Mas se você falar about ou escutar assim, não está errado, ok? Então, esse aqui é o nosso primeiro adjetivo. Bora ver mais exemplos. Bora ver mais exemplos. O próximo exemplo é com o Kiara parou. É com o be likely to ou unlikely to aqui. Be likely to ou be unlikely to, ok? Então, bora lá. Yasmin is likely to watch Aladdin tonight. Yasmin is likely to watch Aladdin tonight. Quando eu falo isso, é que tem essa possibilidade, certo? Yasmin, é provável que Yasmin assista a Aladdin hoje à noite. Esse tópico aqui, a gente não traduz literalmente, mas a gente vai fazendo adaptações para palavras que correspondem a isso na língua inglesa, na língua portuguesa. Então, Yasmin is likely to watch Aladdin tonight, sabe? Se eu pergunto, what is Yasmin doing tonight? O que Yasmin vai fazer hoje à noite? What is Yasmin doing tonight? Aí eu respondo, Yasmin is likely to watch Aladdin tonight. É provável que a Yasmin assista Aladdin hoje à noite, certo? Essa mesma frase eu também posso falar, it is likely that Yasmin will watch Aladdin tonight. Nós podemos também usar dessa forma, certo? Então, it is likely that Yasmin will watch Aladdin. E aí, nós usamos o sujeito
com be likely ou unlikely, mais to, mais infinitive, ok? Então, nós temos essas duas formas aqui. Is likely to ou it is likely that e o restante da frase. Vamos ver o exemplo agora com unlikely. Com unlikely aqui, ó. Jobair is unlikely to sleep till 11 a.m. É tipo difícil do Jobair dormir até 11 horas da manhã. É algo bem difícil de acontecer, é algo bem provável de acontecer. So, Jobair is unlikely to sleep till 11 a.m. Tá dando para entender? Isso aqui é um adjetivo. Ou eu também posso dizer, it is unlikely that Jobair is gonna sleep till 11 a.m. Certo? Quando eu uso is unlikely to, nós temos que usar um sujeito e um verbo no infinitivo. Mas quando nós usamos it is unlikely that, nós usamos uma frase, uma oração inteira na frente, certo? Nós usamos uma oração inteira na frente, ok? Tudo aqui até aqui. Isso aqui é bem legal porque você pode estar trocando por é provável ou parece, sabe? Palavras assim, você pode estar falando isso aqui, deixa seu inglês mais rico, o vocabulário mais rico, tá? E é aquilo, tem espaços aqui para você fazer exemplos, então faz exemplos, certo? Faz exemplos. Agora, advérbios. Vamos ver advérbios? Todas essas palavras aqui que nós vimos são adjetivos. E agora nós vamos ver advérbios. Não compete aqui a gente ver por que é adjetivo, por que é advérbio. Apenas é, certo? Não vamos nos atentar muito a isso. Nós temos muita coisa de gramática para aprender essa semana, então esses detalhezinhos assim, ok? Agora, advérbios de especulação. Nós temos o definitely, definitely. É o gente, socorro. Esqueci como é a tradução para o português. Definitely. Definitivamente. Isso. Definitivamente. Bora ver esse exemplo? Roseni is definitely Ingrid's mom. They're so similar. Então, o que essa frase está dizendo? Roseni is definitely Ingrid's mom. Roseni definitivamente é a mãe de Ingrid. Por quê? They're so similar. Elas são tão parecidas, né? Aqui a gente não vai traduzir similares, a gente vai traduzir como parecidas, certo? Agora, olha essa frase aqui. Roseni definitely isn't Ingrid's mom. They're so similar. Ok, forget this. Vou tirar isso aqui. Forget this. Esquece isso. Aqui. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Essa cor. Quando a nossa frase é afirmativa, o definitely vem depois do verbo to be. Mas quando a nossa frase é negativa, olha aqui o isn't. Esse N apóstrofo T significa que é uma frase negativa. Então, em frases negativas, o advérbio vai vir antes do verbo to be, ok? Então, Roseni is definitely Ingrid's mom. Roseni definitely isn't Ingrid's mom. Então, aqui no nível avançado, nós vamos ver uns detalhezinhos de regra, de posição das palavras na frase, que você precisa saber. Então, anota isso aí. Ó, definitely, ou então probably, probably. O definitely e o probably with the verb to be, com o verbo to be. Aí aqui, antes do verbo em frases negativas, olha aqui, antes em frases negativas, after the verb in affirmative sentences. Depois do verbo em frases
afirmativa, certo? Então, anota isso aí, isso é importante, tá? E aqui com probably. He'll probably fail the exam since he didn't study. He'll probably fail the exam since he didn't study. Olha aqui, a frase é uma frase afirmativa, positiva, concorda? Então, o probably, aqui nós temos um auxiliar e ele aqui veio no meio. Agora, se fosse só um verbo, nós temos ele aqui, de qualquer forma, né? Antes do verbo, né? Quando a gente tem um auxiliar e tem um verbo, ele vem no meio do auxiliar e do verbo, mas de qualquer forma ele tá aqui antes, tá? He probably won't pass the exam. Probably he won't pass the exam. Temos uma frase negativa, tá? Negativa. E na frase negativa, quando não é um verbo to be, ele vem antes do auxiliar e do verbo principal, tá? Então, mais uma vez, quando nós temos um normal verb, quando nós temos um verbo assim normal, o definitely e o probably, quando a gente tem um verbo auxiliar e um verbo principal, ele vai vir no meio desses dois verbos. E nas frases negativas ele vai vir antes. Então, lembra sempre, nas frases negativas, sempre vem antes do verbo, seja verbo to be ou um verbo normal. O probably e o definitely, numa frase negativa, sempre vai vir antes do verbo, ok? Ok? Então, definitely e probably são palavras que você probably already know. São palavras que provavelmente você já sabe. Mas aqui você aprendeu uma regra mais avançada, mais específica, para saber qual é a posição que nós usamos ele numa frase falada ou numa frase escrita, certo? Então, agora você já sabe em qual posição da frase a gente coloca eles. E definitely e probably, eles são especulações, né? Definitivamente, provavelmente, são especulações que nós fazemos, tá certo? Então, tudo ok até aqui? Let's keep going. Vamos continuar. Essas aulas, elas, se você acompanhou o Grammar Week Elementary e o Intermediate, você vai perceber que essas aulas aqui, elas estão mais curtas, porque são níveis avançados. Eu não quero te encher de coisa a ponto de você não conseguir absorver tudo. Então, eu coloquei, sim, assuntos gramaticais avançados, mas eu não coloquei tanto, porque eu prezei aqui mais para que você pudesse absorver o conteúdo, certo? Se eu coloco muita coisa, ia ser muita coisa para você colocar em prática. E nós temos com uma aula atrás da outra. Então, eu preferi que por aula individual, a gente tivesse uma quantidade satisfatória de conteúdo, certo? Então, agora a gente vai ver as elipses. Elipses, eu amo esse assunto. Por quê? Elipses é aquilo que nós fazemos para omitir verbos na frase. Como assim? Vamos ver os exemplos. Aqui. My sister doesn't like cartoons, but I do. Você já viu alguma frase assim? Me diz. My sister doesn't like cartoons, but I do. O que é esse I do aqui na frase? Hein? O que é esse I do? Sim, eu me caso? Do you marry him? Yes, I do. Esse I do aqui é o quê? Olha só que interessante. My sister doesn't like cartoons. Minha irmã não gosta de cartoons, de desenhos. Minha irmã não gosta de desenhos animados, mas eu gosto. Então, se eu quisesse escrever essa frase normal, seria But I like cartoons. Mas você concorda comigo que ficaria muito repetitiva a frase?
My sister doesn't like cartoons, but I like cartoons. Tá vendo que fica repetitivo o like cartoons, o gostar de desenhos? Então, o que é que a gente faz? Existe em inglês algo chamado de elipses, que é quando nós omitimos informações na frase, a fim de não ficar repetitivo, mas a gente usa auxiliares, nós usamos outras palavras, para substituir aquilo que ia ficar repetitivo. Como é o caso dessa nossa frase aqui, certo? My sister doesn't like cartoons, but I do. Ingrid, por que do e não does? Porque para I nós usamos do. Ingrid, por que do e não don't? Porque aqui eu estou afirmando que eu gosto de desenhos. Sabe? Por que do e não did? Porque a nossa frase, ela está no presente e did é auxiliar do passado. Por que do e não will? Porque will é um auxiliar do futuro. Nós vamos usar o auxiliar correspondente ao tempo verbal da frase, tá certo? Então, my sister doesn't like cartoons, but I do. Minha irmã não gosta de desenhos, mas eu gosto de desenhos. Então, esse I do significa que I like cartoons, tá certo? I like cartoons, tá? Agora, vamos ver o próximo. Everybody thinks I'm wrong, but I'm not. Olha isso aqui. Opa, sorry. Esqueci de pedir para você ler comigo. Lê o primeiro aqui. My sister doesn't like cartoons, but I do. Ok. E o segundo, agora sim. Everybody thinks I'm wrong, but I'm not. Everybody thinks I'm wrong, but I'm not. O que essa frase está dizendo? Todo mundo acha que eu estou errado, mas eu não estou. Não estou o quê? I'm not wrong. Ok? I'm not wrong. Mas tem necessidade de eu repetir esse wrong na frase? Não tem necessidade. Everybody thinks I'm wrong, but I'm not. Eu não preciso repetir esse wrong, porque isso aqui já me retorna a ideia dita anteriormente. Tá entendendo? Esse assunto elipses é um assunto muito usado em inglês, certo? Onde a gente vê o tempo todo palavras deixando de ser ditas e sendo usados auxiliares no lugar, a fim de que a frase não fique repetitiva, tá certo? Então, isso aqui, nós vamos elipses 1. After auxiliaries or with infinitives, certo? Agora eu quero que você leia comigo. Everybody thinks I'm wrong, but I'm not. Ok. Acabei de descobrir que todas as minhas tomadas estão ocupadas e eu preciso carregar o computador. Vamos ver o próximo exemplo. Esse próximo exemplo, ele é bem comum, tá? Did you see Mark? Actually, I did. Quando a gente vai aprender, né, perguntas com do, does, did, a gente sempre vê exercícios assim, né? Did you see Mark? Yes, I did. No lugar de dizer I saw Mark. Saw é o verbo see no passado. Então, did you see Mark? Você viu Mark? No lugar de dizer yes, I saw Mark. Sim, eu vi Mark. Nós falamos yes, I did. Esse did, ele é o auxiliar, ele não é traduzido literalmente, mas ele nos diz que esse did traz a referência ao que foi dito anteriormente. Elipses é sempre assim. Ele vai trazer referência, ele vai fazer ligação ao que foi dito anteriormente, certo? Então, did you see Mark? Fala comigo. Did you see Mark? Actually, I did. Isso aí é uma elipse que a gente aprende desde o início, certo? E estamos vendo aqui num assunto avançado. Agora, bora ver aqui? Aqui. Bora ver logo a regra desse primeiro conjunto que a gente viu. My sister doesn't like cartoons, but I do. A regra é leave out the verb and just repeat the auxiliary. A gente deixa o verbo, né? A gente deixou o verbo like
e acrescentou e só fez repetir, né, o auxiliar daquele tempo verbal da frase. Agora, nós temos uma segunda forma de usar a elipse. Como é essa segunda forma? Aqui, certo? You must talk to Mr. Bingley. Essa aqui eu me inspirei no filme Orgulho e Preconceito, porque eles usam uma frase muito parecida assim, né? A ideia da frase, né, de elipse e tal. You must talk to Mr. Bingley. I already have. Ingrid, qual é a elipse aqui? Então, a elipse nesse caso é que nós podemos falar uma frase com um modal verb. You must é um modal verb, certo? You must talk to Mr. Bingley. Você deve falar com o Sr. Bingley. I already have. Eu já falei. Mas isso aqui é uma tradução bem crua. Eu já falei. I already have talked. I already have talked. You must talk to Mr. Bingley. I already have. Aí aqui nós omitimos o already have talked. Certo? Então aqui nós temos uma elipse. A regra diz que we use a different modal verb or auxiliary in the second sentence. Na primeira nós usamos o must, na segunda nós usamos o have. O have, nesse caso, ele é um verbo auxiliar, certo? Porque aqui a gente falou have talked. Esse have talked é o present perfect, que eu citei lá no início da aula, certo? Então, deu para compreender isso aqui? Você deve falar com Mr. Bingley. Eu já falei. Eu já tenho falado. You must talk to Mr. Bingley. I already have. I already have. Ok? Tudo certo até aqui? Vamos pronunciar. You must talk to Mr. Bingley. I already have. Perfeito. Vamos para o próximo. Mia has never driven a car, but she'd love to. Olha só, isso aqui é interessante. Deixa eu apagar isso aqui. Mia has never driven a car, but she'd love to. Mia nunca tem dirigido um carro, nunca dirigia um carro. Aqui nós temos o present perfect. Mia has never driven a car, but she'd love to. Ela amaria o quê? Drive a car. Então, a nossa elipse, ela sempre vai fazer referência ao que foi dito anteriormente. Aqui, se a gente fosse completar, seria but she'd love to drive a car. Certo? Mas ia ficar muito repetitivo. Mia has never driven a car, but she'd love to drive a car. Tá vendo como fica repetitivo? Então, o que é que a gente faz? A gente anula tudo isso. Mia has never driven a car, but she'd love to. E a gente para aí. Tá certo? Isso é muito legal. Você, com certeza, já viu isso aqui acontecendo, né? Então, leave out the verb after the infinitive to. Outro exemplo é I didn't eat these bees yet. I haven't eaten these bees yet, but I want to. Ok? Deixa eu ver se eu escrevo aqui, porque eu acho que se eu digitar no chat box vai sair, ou não vai mostrar. I didn't, vamos usar o did. I didn't eat. Opa. This, vou botar this, certo? I didn't eat this, but I want to. Tá? Então, um exemplo aqui. I didn't eat these, esse bis aqui, but I want to eat.
I want to eat, certo? Mas o it ficaria repetitivo na frase. Então, eu corto esse it no final e eu paro a frase aqui no to, tá certo? Deu para entender? Deu para compreender? Se não deu, se ficou alguma dúvida, tu fala lá nos comentários, tá certo? Nós temos outra elipse também com isso aqui, with so and not. Sabe a famosa frase, eu acho que sim, eu acho que não? Em inglês, nós falamos I think so, I don't think so. E aí, muitas pessoas querem ficar falando essas frases erradas, mas vamos aprender aqui o jeito certo. Nós fazemos elipse com essas palavrinhas aqui, so e not. Como? Are you coming? Gente, o M. Are you coming to the party? Você vem para a festa? Você está vindo para a festa? I believe so. Eu acredito que sim. I suppose so. Eu suponho que sim. Que sim, o quê? Que eu vou para a festa. A nossa elipse sempre vai fazer referência ao que foi dito anteriormente. So, are you coming to the party? I believe so. I believe I am going to the party. Eu acredito que eu estou indo para a festa. Mas no lugar de dizer eu acredito que eu estou indo para a festa, eu falo eu acredito que sim. Até em português a gente faz isso. Então, em inglês, aí sim que a gente faz. I believe so, I suppose so. Agora, do you think they're dating? Do you think they're dating? Você acha que eles estão namorando? I hope so. I hope not. Que nós temos uma frase afirmativa e uma negativa. Você acha que eles estão namorando? Eu espero que sim. Eu espero que não. Certo? I hope so. Eu espero que sim. I hope not. Eu espero que não. Vamos ver aqui. Nós usamos um verbo com not, com esses verbos aqui. Be afraid, assume, guess, hope, presume, suspect. Com esses verbos, nós usamos not. I hope not. She suspects not. I assume not. E percebe que o verbo ele está positivo. O verbo ele está na afirmativa, perdão. Certo? É um verbo afirmativo. É um verbo numa frase afirmativa. Então, I hope not. I hope not. I suspect not. I assume not. Certo? Então, com os verbos be afraid, assume, guess, hope, presume, suspect, quando eles estão sem um auxiliar de negação, nós usamos o not. Fica ruim falar I don't hope not, porque vai ter não pode numa frase ter duas partículas de negação. Então, I don't assume not, tá errado. I assume not, certo? Então, bota essa observação aí. I don't assume not, tá errado. I assume not, tá certo. Ok? Certinho? Aqui, já quando nós temos um verbo que está na negativa, como aqui, ó, don't think, nós usamos o so, I don't think so, e não I don't think not, I don't think so, ok? E os verbos appear, believe, expect, imagine, seem, suppose, eles tanto podem ser I don't believe so ou I believe not. Tem duas formas de a gente fazer a negativa deles, certo? I don't believe so or I believe not. Not. E é aquilo. I believe not e não I don't believe not. Não pode. I don't believe not não existe. O que existe é I believe so ou I don't believe so ou I believe not.
para formar uma frase negativa com esses verbos aqui, tá certo? I believe so existe, que é a frase afirmativa, ok? Deu para pegar essas observações? Anota, porque isso é extremamente importante. Nós também temos elipses after linkers, depois de linkers, depois de conjunções, conectivos. Como assim? I woke up and I had breakfast. Eu acordei e eu tive café da manhã. Eu tomei café da manhã, actually. Então, para esse I não ficar repetitivo, a gente tira ele. I woke up and had breakfast. Certo? I woke up and had breakfast. Outro exemplo. Mark had a headache, but went to work anyway. Aqui but he went to work anyway. Mas não precisa desse he aqui, porque a nossa frase faz referência a Mark. E nós temos um linker aqui, que é o but. Então, Mark had a headache, but went to work anyway. Certo? Foi para o trabalho mesmo assim. Mark teve uma dor de cabeça, mas foi para o trabalho mesmo assim. Tá? Até em português a gente deixa de repetir o pronome, o sujeito da frase, a fim de que a frase não fique repetitiva. Vamos ver outro exemplo. Leah could phone her mom now or send a message. Olha só que interessante. Leah could phone her mom now or send her a message. Leah podia telefonar para a mãe dela agora ou enviar mensagem. Or she could send a message. Para não ficar repetitivo, a gente corta isso aqui. Porque, ó, é um linker, ou, certo? Então, Leah could phone her mom now or send a message, tá? Isso aqui é bem tranquilão. Isso aqui deveria estar logo no início dos elipses, mas eu deixei aqui no final. Sim, eu fiz isso. Então, depois de and, but, or, don't repeat the subject or auxiliary. Depois de and, but, or, não repita o sujeito ou o auxiliar, tá certo? Elipse, gente, é uma delícia. Então, monte exemplos, tenha contato com o inglês, que você vai entender, ok? Agora me diz o que foi que você achou da nossa primeira aula do Grammar Week Advanced. Fala lá nos comentários o que você achou, se você gostou, o que você aprendeu, já compartilha aí com os teus amigos e fica na expectativa para as demais aulas. Durante essa semana, todos os dias às 18 horas eu vou estar lançando uma aula nova. Então fica ligado, se inscreve no canal, tu ativas o sininho aí para quando o vídeo for postado você já ser notificado e já assistir logo. Você pode baixar o material das aulas, tá lá na descrição do vídeo. Se você quiser ir mais a fundo em aprender inglês, aumentar teu vocabulário, eu tenho um material sobre vocabulário de inglês, com expressões e idioms, ditados em inglês, então você pode estar adquirindo ele, eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Dá uma olhada na descrição porque tem algumas informações a mais, certo? Que vão complementar os teus estudos aqui. Então, espero que você tenha aproveitado essa aula and I see you next time, that is tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.